Olá, minha musa co-criadora! Bem-vinda ao episódio 6 da quarta temporada do Manifesting with Ali. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês que me ouvem aqui. E se você é nova por aqui, se o Spotify indicou o meu podcast, eu quero me apresentar. Eu sou a Lê, eu sou professora e neurocientista comportamental. E aqui nesse podcast, nas minhas redes sociais, a gente fala sobre neurociência da manifestação. A gente coloca o nosso cérebro para trabalhar a nosso favor, para que a gente tenha a vida que a gente sempre desejou. A paz mental, sistema nervoso equilibrado, os relacionamentos felizes, a saúde em dia, conta bancária cheia. Sim, a gente quer o mundo ideal e aqui a gente aprende a chegar lá. E aqui embaixo no link da descrição tem mais informações sobre a minha escola de materialização e como você pode ser atendida por mim. Eu fundei essa escola, que a gente chama de Riqueza e Bem-Estar de Mulheres. O nome é em inglês, então eu apelidei ele de WWW. E eu chamo carinhosamente do nosso clubinho, porque é um clube mesmo de mulheres que querem se desenvolver, se autodesenvolver, serem plenamente felizes. E se você quiser ser atendida por mim, eu também sou terapeuta, então se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só clicar no link aqui embaixo da descrição ou me seguir nas redes sociais, tem todas as informações lá. E eu já falei muitas vezes por aqui, que tudo é energia, E eu não tô falando isso sozinha, tá, gente? Se vocês forem lá nas memórias de vocês do ensino médio, a gente estudou uma equação que o Albert Einstein descobriu, em 1905 e, sinceramente, é uma das descobertas mais revolucionárias, assim, da física moderna, Que é aquela famosa equação do E é igual a mc ao quadrado, Que mostra a relação direta, entre massa e energia. Em outras palavras, tudo que tem massa, inclusive você, seu corpo, suas emoções, seus pensamentos, é, em essência, em energia em diferentes níveis de vibração, Então, isso quer dizer que nada é realmente sólido ou fixo como parece. A matéria é apenas energia condensada, organizada em determinada frequência, Então, seu corpo físico, suas células, suas palavras, as suas intenções, elas estão vibrando o tempo todo, emitindo sinais que interagem com o campo energético ao seu redor. Então, quando você muda a sua frequência através dos seus pensamentos, das suas emoções, do seu foco, você literalmente muda o tipo de energia que você está emitindo. E aí, segundo a própria física quântica, frequências semelhantes se atraem. Então, é por isso que aquilo que você mais foca, sente, acredita, se manifesta na sua realidade. Então, tudo que existe é energia se movimentando, se transformando, se expandindo. E é exatamente por isso que quando a gente muda por dentro, a realidade fora começa a mudar também. E cada dia que eu me aprofundo mais nesse trabalho, que eu aprendo, que eu vejo, que eu sinto as mudanças, os benefícios de entender que tudo é energia, mais equilibrada eu me sinto também. E aí eu tava fazendo a cama essa semana e o sol mudou agora a posição, porque a gente entrou no outono aqui, E aí, o sol bate direitinho, assim, na cama, E eu tava fazendo ela hoje de manhã e depois eu fiquei olhando, assim, agradecendo aquela luz natural maravilhosa. E aí me deu uma vontade profunda, um estalo, um insight para conversar com você sobre formas de atrair, mais prosperidade para sua vida. E para te explicar de onde vem essa reflexão, eu preciso voltar um pouco na minha história. Apesar de eu ter tido uma mãe muito rígida, a minha mãe também sempre cuidou muito de mim, com muito amor, Mesmo sendo super rígida. Então, mesmo antes de eu me formar, eu já tinha conseguido um emprego no próprio curso que eu estudava. Eu fiz um curso de formação de professores e aí eu estava na faculdade e aí eu fui convidada para trabalhar lá. Ou seja, eu estudava e trabalhava muito. E aí, gente, na escola, eu nunca fui uma aluna, assim, muito estudiosa, Eu era aluna mediana, Não era nem boa nem ruim, tava ali na média, Mas na faculdade, eu era exemplar. Eu era foco total. E, além disso, como eu disse, eu já estava trabalhando como professora e quem é professor sabe, O trabalho, ele não termina na sala de aula. E aí eu vivia levando prova para casa, plano de aula, pilhas de papel, enfim, E foi aí que a minha mãe, querendo cuidar de mim, ela passou a cuidar também da minha bagunça.
Então ela fazia minha cama, ela dobrava minhas roupas, ela organizava aquela minha papelada toda, guardava tudo, enfim. Na prática, isso significava que eu cresci sem desenvolver uma relação de cuidado com o meu próprio espaço. Não por causa da minha mãe, mas porque eu não entendi o quanto a minha saúde mental e o que eu queria para minha vida ia se afastando de mim, né? Ele se afasta com a bagunça, né? E aí, eu não via a casa como uma extensão mesmo da minha energia, né? Eu não entendia que aquele espaço físico, a forma como eu tratava, estava diretamente ligada ao que eu sentia e manifestava, né? Eu nem sabia o que era manifestação. Mas a gente manifesta até sem ter consciência, né? Então a gente vai ganhando consciência e a gente vai entendendo que a gente manifesta através do que a gente pensa, e o nosso ambiente, ele influencia muito em como a gente enxerga a vida, a gente se enxerga, e é isso que eu queria falar com você hoje, né? Porque pode parecer meio óbvio para algumas pessoas, principalmente as que já são organizadas, mas o episódio de hoje é um lembrete que a sua casa, ela pode estar sugando ou travando a sua prosperidade sem que você perceba, assim como eu não percebia. Então hoje eu queria convidar você, na verdade, falar sobre convidar prosperidade para sua casa, sabe? Energeticamente, para o seu ambiente, para o seu espaço seguro em que você sente que você pode ser você mesma. E quanto mais eu estudo, sabe, o trabalho energético, eu entendo conceitos por trás dele, mais eu percebo que absolutamente tudo que nos cerca carrega energia. Tudo tem uma certa frequência, seja um objeto inanimado, seja um ser vivo, tudo carrega energia. Desde a sua caixa de correio, sabe, ali onde quer que seja na sua casa, no seu prédio, até os seus sapatos, a sua vassoura, os seus eletrodomésticos da cozinha, os objetos do seu banheiro, sabe, aquelas maquiagens, aquelas gavetas, os seus armários, tudo tem uma frequência própria. E como seres espirituais, vivendo uma experiência humana física, é importante que o mais cedo possível a gente perceba que tudo que está fora da gente, no nosso ambiente, também impacta a gente energeticamente. Porque, de novo, tudo que é energético, tudo que é espiritual, tudo tem um impacto sobre a gente em um nível espiritual. O corpo, gente, ele lê o ambiente todo. E a neurociência chama isso de neurocepção, ou seja, é o processo automático pelo qual o sistema nervoso identifica se um espaço é seguro ou ameaçador. Se o seu ambiente está caótico, cheio, com excesso de estímulo visual, o seu cérebro registra aquilo como ameaça. E aí a gente já sabe, já falei aqui da amígdala o tempo todo. Ela se ativa, o corpo entra em modo de defesa e você começa a produzir cortisol e adrenalina. Ou seja, a bagunça externa literalmente gera estresse interno. Mas quando você entra num espaço limpo, organizado, iluminado, o sistema límbico relaxa, a sua respiração muda, o corpo produz serotonina, o ambiente, gente, ele comunica segurança. E segurança é o estado base da manifestação. E aí foi só quando eu percebi isso que eu entendi por que a minha prosperidade travava por ciclos. Eu trabalhava muito, eu afirmava, mas a energia da minha casa ainda vibrava confusão. Isso ainda estava no Brasil, sabe? E aí, como a minha mãe sempre foi muito cuidadosa comigo, ela arrumava tudo, limpava tudo, fazia questão de me aliviar nessas tarefas, eu acabei, quando adulta e morando na minha própria casa, eu acho que eu não percebia mesmo que eu tinha que cuidar do meu próprio espaço. Não é que eu não gostasse de tudo organizado, eu gostava, mas eu não queria organizar. Sabe? Porque eu via aquele espaço físico como algo separado de mim, sabe? E aí é que muita gente se perde também. A casa, gente, é o campo físico da manifestação. É o lugar onde as nossas intenções se enraizam. Quando o ambiente está desalinhado, ele distorce o nosso campo. Você pode até afirmar prosperidade, mas se o espaço vibra confusão, o subconsciente está ali dizendo, cara, não tem espaço para nada novo.
sabe? E o universo responde a isso. O universo, gente, já falei 1000 vezes aqui, ele não responde a palavras, mas coerência vibracional. E aí, a primeira coisa que eu aprendi foi observar a entrada da minha casa. No Feng Shui, não sei se vocês já ouviram falar, né? A entrada é o portal da energia. É o ponto por onde o Qi, que é a força vital, entra e circula. Então, se esse portal da entrada da sua casa já está obstruído, a energia da prosperidade não consegue atravessar. Sapato jogado, tapete sujo, correspondência empilhada, casaco amontoado, tudo isso comunica bloqueio, gente. Energeticamente, é como dizer ao universo, ó, não tem espaço para nada novo aqui não, vai embora. Sabe? Então, limpa a entrada da sua casa, cria um ritual para isso, sabe? Lava o tapete, troca o tapete, passa pano com óleo essencial, acende vela, coloca uma planta viva, deixa o espaço da entrada da sua casa respirar e você vai observar como até o ar muda, sabe? Outra coisa, cozinha, que é o coração vibracional de um lar, sabe? A cozinha, gente, ela representa nutrição, abundância, alimento emocional e material. Então, quando os armários estão entulhados, quando tem alimento vencido, louça acumulada, o fluxo, gente, vai se estagnando. Sabe quando a gente vai comendo em restaurante, né, iFood, vai pedindo do Nordeste, né, que é o iFood daqui dos Estados Unidos, você vai pedindo e aí eles sempre mandam um talher ou mandam um guardanapo e você vai enfiando nas gavetas, nos armários. Gente, é fluxo de energia estagnada, sabe? E na linguagem energética, estagnação é escassez. O seu inconsciente, gente, lê isso como eu preciso guardar tudo porque talvez me falte. Mas quando você abre espaço, limpa, joga fora o que não te serve, o corpo começa a interpretar como, cara, eu confio, tem mais vindo. E isso, gente, vai reorganizando a química do seu cérebro. A sensação de ordem, gente, aumenta a dopamina, o foco, o que reforça a percepção de controle e abundância, mas controle do bem, não é controle do tipo, se eu não tiver isso controlado, eu vou surtar. É controle do bem, sabe? E aí, nesse sentido, destralhar, cara, é profundamente até neurológico, sabe? Então, destralha sua cozinha, sabe? Não adianta tudo por fora tá arrumado, limpo. Se você abre o armário, tem coisa caindo em cima de você, sabe? As suas gavetas, arruma, gente, arruma. Eu demorei tanto tempo pra fazer isso, sabe? Eu acho que, sinceramente, foi só... foram etapas, assim, da minha vida, sabe? Primeiro era bagunça geral, caos. Depois que eu me mudei da casa da minha mãe, eu tinha alguém para limpar e organizar, e aí no outro dia eu já estava bagunçando tudo de novo. Isso era o reflexo da minha mente, né? Mesmo quando eu tinha alguém ali organizando, fazendo, limpando, no outro dia já estava caótico de novo, sabe? E eu chegava e eu deixava tudo jogado, e eu deixava pote fora do lugar. Gente, é caos, isso é caos, a sua mente não gosta disso. O seu campo espiritual, o seu campo quântico, energético não gosta disso, sabe? Terceiro ponto, água. No Feng Shui, a água, gente, representa dinheiro. E isso faz total sentido quando a gente olha através dos olhos e das pesquisas de neurociência e pela simbologia da água mesmo, né? Cara, a água flui. Então, onde a água flui, o dinheiro também flui. Onde tem água estagnada, o dinheiro também está estagnado. Então, torneira pingando, ralo entupido, vazamento oculto, tudo isso simboliza energia vazando, recurso escapando, sabe? Quando eu tava lendo, sabe, assim, eu viajo muito, né, e nas minhas viagens eu gosto muito de entender sobre a cultura e entender esse lado espiritual também, né, e no Japão os banheiros são limpíssimos, e quando eu fui ver, gente, onde tá o nosso, né, banheiro, né, a gente coloca ali todo, né, tudo de toxina ali no vaso. Então, que tá na água e que é uma água que flui, porque a gente puxa a descarga.
Então, a gente tem que manter aquilo dali limpo, sabe? 2, 3 vezes por semana, sabe? Até mais, né? 7 dias na semana, dá pra fazer umas 4 vezes, 5 vezes, limpar mesmo, sabe? Deixar o seu banheiro limpo é fundamental, é água fluindo ali, sabe? Porque água, gente, é finança, então a gente tem que manter o fluxo limpo, constante, respeitoso, porque, gente, prosperidade ama movimento, sabe? E tem que ser movimento ali da água limpa, sabe? O seu quarto, sabe? Não importa se você divide sua casa, sabe? Aqui nos Estados Unidos é muito comum as pessoas terem colegas de quarto, né? Ou então colegas de casa, né? São pessoas que não têm relacionamento, são pessoas que moram juntas. E eu não sei como fica o resto da sua casa, né? Nesse sentido, mas o seu quarto é o templo da sua alma, sabe? É o espaço onde o corpo carrega energia vital e o subconsciente se reorganiza. Então, se ele tá vibrando bagunça, passado, cansaço, a sua frequência emocional se contamina. Então, fazer a cama, gente, é mais do que estética, é um fechamento energético mesmo, sabe? É como se você dissesse pro seu campo, cara, esse ciclo aqui tá concluído, eu posso começar o meu dia, sabe? Tecido bom, iluminação boa, sabe? Cores suaves. O quarto deve ser um espelho daquilo que você quer sentir. Porque o cérebro, gente, é plástico, então ele associa padrões visuais e sensoriais e estados emocionais. E o seu ambiente é um lembrete mesmo da sua identidade vibracional, sabe? Outra coisa, planta. Gente, natureza é o exemplo perfeito da prosperidade. Nada na natureza é escasso, tudo cresce, se multiplica, se regenera. Então, trazer o verde para dentro da sua casa é ancorar o fluxo da vida, sabe? Plantas viçosas, flores frescas, luz natural, sabe? Deixar o sol entrar, o sol carrega fótons, né? E os fótons são partículas de luz, de informação. Então, eles alimentam não só o corpo, mas também o campo energético. E aí, à noite, gente, não deixa de fechar as suas cortinas, de permitir que a sua casa também descanse, sabe? O seu espaço, ele também precisa de ciclo, de pausa, de silêncio. Então, fecha as janelas, fecha a sua cortina, deixa a sua casa escura, sabe? E uma das coisas que ajuda também a transformar o seu campo energético é o som, sabe? A música é uma das formas mais rápidas de alterar a vibração. Então, se você colocar no YouTube, assim, frequências altas, 432 Hz, 528 Hz, 888 Hz, cara, deixa o som limpar a densidade emocional acumulada. Você vai sentir o ar mudar, a casa vai ficar mais leve, mais viva, mais sua, sabe? Outra coisa que fica impedindo a gente de deixar que a prosperidade entre 100%, sabe? A sua carteira, a sua bolsa, elas são extensões da sua relação com o dinheiro. Carteira bagunçada, cheia de recibo, papel, moeda solta, tudo isso vibra escassez. Então, gente, limpa, organiza, trata o seu dinheiro como quem trata algo sagrado. O universo, ele lê a forma como você cuida do que você já tem antes de enviar mais. Então, cria pequenos rituais, sabe? Por exemplo, tem um que eu amava fazer, hoje em dia eu não faço mais. Mas soprar a canela no primeiro dia do mês, sabe? É um símbolo, sabe? Que comunica pro seu inconsciente o quê? Cara, tô apertando o botão da abundância, sabe? Colocar sal grosso na entrada da casa, acender uma vela no final do dia, agradecer, sabe? O que cria resultado, gente, não é bem o gesto, mas é a intenção vibrando através do gesto. E toda intenção coerente reorganiza o campo quântico. O que a gente está fazendo é ensinar o nosso cérebro a se sentir seguro dentro da energia da abundância. E aí um espaço de harmonia reduz o alerta e quando o sistema nervoso se sente em paz, o corpo sai da sobrevivência e entra na criação consciente. Nós somos musas co-criadoras da nossa realidade, musas co-criadoras conscientes da nossa realidade, sabe? E é nesse estado que a manifestação, a realização dos seus sonhos acontece. Então,
Então, a sua casa é o seu templo, ela é parte física do seu campo. Então, cuidar da casa é cuidar da mente, é calibrar o seu campo para prosperar. Então, hoje, quando terminar esse episódio, cara, observa o seu lar. Escolhe um canto, transforma esse campo num reflexo da vida que você quer viver, sabe? Não precisa reformar tudo, ficar louca, sabe? Limpar, doar, abrir espaço, colocar uma vela, sabe? Fazer uma intenção e sentir esse ambiente te responder. Porque, gente, energia sempre responde. E a casa é o seu espelho. Então, quando o seu lar vibra abundância, o universo entende o recado. E é isso, minha musa maravilhosa. Espero que você tenha gostado. Eu vou tentar trazer mais informações sobre Feng Shui, porque isso tá mudando, assim, a minha vida, o meu olhar. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito, muito, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um beijo e eu amo vocês.